E aí, eu sou o Lucas Vargas e estou aqui de novo para compartilhar contigo então essas sacadas que aconteceram durante a maratona que eu fiz. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros e eu fiz essa maratona em 4 horas. 4 horas e 36 segundos, se eu não me engano. E foi um grande desafio. Eu nunca tinha corrido na minha vida, não de forma assim, vou correr uma prova de corrida, nunca fiz isso e foi uma experiência desafiadora, sabe? Eu fiz a preparação em 3 meses, deu um pouco menos até, alguns dias a menos, mas enfim, 3 meses e foram em torno aí de 45 treinos. Comecei correndo com 5 quilômetros e cheguei então lá na prova fazendo os 42. Durante os treinamentos eu não cheguei a fazer os 42, eu fiz menos. Isso foi uma das coisas interessantes aí que eu quero compartilhar depois. Mas enfim, a prova de maratona então é uma prova desgastante, uma prova que ela é, como diz o meu amigo Alex Brunholo, né, que foi meu treinador inclusive, é uma prova que não é para todos, né? É uma prova para poucos, porque ela é uma prova extremamente desgastante, ela é uma prova que testa não só o teu corpo, como a tua mente, a tua preparação mental mesmo, porque é uma coisa que chega a determinado ponto da prova que o corpo já disse chega, mas a tua mente quer continuar. E então começa uma briga, uma luta interna da tua pessoa, da tua mente, teus dois ali, teu anjinho, teu diabinho, sei lá como é que você chama, mas começa a ter uma luta interna, sabe? Tu começa a ver que parece que tem 2 pessoas dentro da tua mente, teus dois eus, e eles começam a lutar para ver quem vai conseguir te convencer a fazer o que ele quer. Então foi bem interessante. Durante a preparação, eu basicamente comecei a treinar por influência do Alex. Não que ele tenha me incentivado a fazer, mas na verdade, indiretamente ele me incentivou. Ele fez lá o Ironman, que o Ironman para quem não sabe, é um triatlo, só que de proporções maiores, né? O Ironman ele começa com uma natação de 3,2 km nadando, depois tu faz 180 km de pedal, então de bike, né, de ciclismo, e para finalizar, para arrebatar, como se não bastasse, né, 42 km correndo. Então, eu vi o Alex fazendo essa competição aí, foi muito bem, se classificou para o Mundial e, poxa, me inspirou a querer fazer também e a experimentar tudo aquilo que ele falava, que ele compartilhava comigo, que é um negócio desafiador, e eu ficava intrigado para entender o que ele estava falando. E aí começou a surgir essa vontade de fazer uma prova de corrida. A ideia original era fazer uma prova de 21 km, não de 42. Em determinado momento eu estava ali folheando ali o Facebook e tal, passando pelas postagens, e eu vi a postagem de um canadense que eu sigo. Esse cara, eu já participei de algumas palestras dele e eu vi uma postagem dele comentando que um amigo iria fazer uma prova de Ironman e estava se preparando, e iria começar a preparação só durante 3 meses, que era um grande desafio. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, se esse cara consegue se preparar em 3 meses para fazer um Ironman, que é muito mais desafiador, eu também consigo em 3 meses correr uma maratona. E foi assim que surgiu. E aí de 21 já dobramos, não somos a Dilma, mas quando a gente tá na meta a gente dobra. Eu nem cheguei na meta, mas já dobrei a meta, né? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E então, basicamente foi assim. E aí surgiu esse desafio e as pessoas começaram a questionar, mas tu tá louco, por que tu vai fazer isso? Tu é doente, tu tem alguma coisa errada, pra que tu tá fazendo uma coisa dessas, não tem porquê. Enfim, começou a surgir uma série de empecilhos, as pessoas querendo me colocar em empecilhos, né? Porque é interessante isso foi uma das sacadas que eu percebi. As pessoas, elas querem manter a zona de conforto, mas não a tua zona de conforto, e sim a delas. Então elas não querem que tu te movimente porque, claro, elas querem teu bem, elas querem que tu fique seguro. E querendo ou não, um desafio de qualquer forma, ele é uma insegurança. Ele te gera uma mudança e isso gera insegurança nas outras pessoas também que querem teu bem. Acontece que, você tem que estar ciente do que você quer e o que você quer fazer, né?
E eu segui em frente, continuei batalhando ali para fazer isso acontecer. Foi muita gente mesmo que falou que puxa, não via por que eu fazer aquilo, mas algumas pessoas entenderam e até apoiaram, né? Minha esposa apoiou, nunca me questionou. Logo no começo ela perguntou para que eu ia fazer aquilo e tal, eu expliquei e aí beleza, ela me apoiou durante toda a preparação. Inclusive teve vários domingos que eu tinha que sair para correr, ficava 2 horas e pouco correndo, e ela nunca reclamou nada, pelo contrário, né? Tava sempre me apoiando e tal, chegava em casa ali já tava com um negócio, alguma coisa pronta para comer e tal, então foi uma pessoa que me ajudou bastante para conquistar. E houveram outras pessoas também, né? Pessoal do estúdio Life Fit, né? Que cuidaram da parte de preparação da minha musculatura também, porque eu fazia as corridas, então para não ter o risco de lesão, eu continuei fazendo o treinamento funcional que eu já fazia. Pessoal, a nutricionista Daniela Bilhão, que me ajudou também com a alimentação, baixar peso, e a quiropraxista Mariana também, que me ajudou a ficar alinhado, não ter problema de lesão por questão de alguma posição corporal errada, né, e tal. Então é um time. Essa foi uma sacada que eu percebi. Você não conquista nada sozinho, dificilmente você vai conseguir conquistar alguma coisa sozinho. Então você tem que ter uma equipe de alto nível. Então você pega pessoas aí qualificadas, que realmente sabem o que estão fazendo, profissionais qualificados, e esses profissionais contribuem para te ajudar a chegar no resultado, né? Então, nada melhor do que tu ter um treinador de maratona que já tenha corrido uma maratona, né? Porque o que mais tem hoje, que eu percebo aí no mercado, são pessoas dizendo que sabem todas as técnicas, o passo a passo para correr uma maratona, mas nunca levantaram da porra da cadeira. Isso é muito fácil você falar e não fazer. Isso é a coisa mais fácil, é dar palpite, tanto na vida como nos negócios, como em qualquer coisa dos outros. Só que fazer acontecer e provar que aquilo funciona, isso é um desafio. Esse foi um dos principais motivadores também para mim. Um dos meus propósitos, e isso é uma sacada grande que eu peguei, para tudo que você faz, você precisa ter um propósito. Não importa qual seja, mas tem que ter um propósito claro, definido. O meu propósito com a maratona era provar que ter metas é importante, provar que o controle da mente supera qualquer coisa, qualquer desafio, e também que eu podia, que era possível, que eu conseguia fazer algo fora do comum. Porque eu não sei se vocês conhecem ou não, mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa aí na rua que tenha feito uma preparação e corrido 42 km sem nunca ter feito nenhum tipo de corrida preliminar antes. Então, dificilmente, geralmente as pessoas correm 21, elas correm 10, mas 42 direto, primeira vez, não. Olha, pouquíssimas pessoas devem ter feito uma loucura dessa. Loucura entre aspas, né? Porque foi preparado, teve uma preparação para isso acontecer. E, enfim, basicamente isso, né? Então, me perdi. Deixa eu ver o que eu tava falando. Mas então, enfim. Basicamente, me lembrei, os propósitos, né? Então, os propósitos são importantíssimos e o meu propósito primordial era esse, então, provar para mim mesmo que eu ter metas era muito importante. Eu sempre apliquei isso. Eu faço trabalho de coaching, de consultor em algumas empresas, com algumas pessoas, e eu sempre coloquei isso para elas e sempre apliquei também em algumas áreas da minha vida, mas nunca de uma forma tão evidente como ter uma meta clara, tão clara assim, com tudo definido. Eu tinha a meta de fazer a maratona uns 42 km sem caminhar, não parar de nenhuma forma, em 4 horas. E no dia lá, então, da maratona, né, que seria dia 26 de agosto, enfim, né, então fazer isso com essa meta. O propósito, então, era esse, fazer isso acontecer. Então, de certa forma, ter essa meta clara, com essa proporção... em 3 meses também, né? Fazer isso acontecer em 3 meses. Era uma forma de eu provar que realmente ter metas é uma coisa que faz a diferença. Antes eu tinha, mas nunca foi de uma forma tão palpável, sabe? O propósito seguinte, que é como eu comentei sobre a questão mental.
O Alex já tinha me falado que durante a prova do Ironman lá, tem certos momentos em que tu tem muito tempo para pensar, porque é uma prova longa. E naquele momento parece que você começa a se conectar com a tua essência e começa a perceber essa luta entre os teus dois eus, vamos chamar assim, né? E eu queria experimentar isso para poder falar com propriedade, sabe, dessa questão do controle da mente. E então foi um desafio que isso me motivou. Então foi uma forma que eu encontrei, né, de fazer, de forma concreta, fazer acontecer.